Depois que eu vi a notícia, eu realmente conversei com pessoas de dentro do Flamengo. E assim o interesse do Flamengo de repatriar o Michael. Que eu fui o primeiro a falar lá atrás e que agora volta a entrar no alvo do Flamengo para a janela é o Oscar. É que o planejamento da diretoria é contratar pelo menos 4 jogadores. Tá? Então, Vene Casagrande, a lesão do De La Cruz tem alguma novidade? Tem novidade, tem uma novidade boa, porque, entre aspas, não preocupa para o próximo jogo, que é na terça-feira, diante do Milionários, como a gente mencionou. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreva no canal, deixa seu like, estamos sempre trazendo muita informação sobre o nosso Mengão, né? Nessa manhã de sábado, né? Trazendo um caminhão de informação. Muita informação, informações boas, né? Sabadão agitado, né? No Ninho do Urubu. Tem informação aí que o Flamengo também entrou firme e forte, né? Que é Oscar, pessoal. Isso mesmo, né? Oscar, que tem namoro antigo com o Flamengo, né? Não é de hoje. Tem informação. É um jogador qualificado, é um jogador que está no futebol chinês há bastante tempo. Quer retornar ao futebol brasileiro. E o clube é o Flamengo, né? O Flamengo demonstrou interesse pelo jogador e o jogador quer o Flamengo, né? Isso aí é importante, né? Quando os dois querem, fica mais fácil, né, nação flamenguista? Tem informação também do jogo do Flamengo, né, pela Libertadores, jogo decisivo, jogo que o Flamengo precisa ganhar, vencer e convencer, até porque é o último jogo da Libertadores, né? Quando eu digo último jogo da primeira fase, né, e a impressão que fica é sempre esse jogo aí. Caso o Flamengo vença, convença, atropele, os rivais já ficam de orelha em pé com medo, porque o Flamengo vem firme nas oitavas, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. É muita informação, peço aí para você ficar até o final. Mas também quero deixar aqui já os créditos, né? O canal Pilhar Esporte, link na descrição. SBT Rio, link na descrição. Caso vocês vejam e não queiram o corte, pessoal, entrar em contato pelo e-mail, será retirado. Então é isso, né? Vamos ver o que é que a imprensa, o que é que a mídia tá falando sobre o Mengão, o Oscar e sobre as últimas informações do Mengão. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente traz mais informação, nação. Vamos lá. Cara, tá chegando a janela de transferências aí, né? E ontem eu trouxe a notícia, né? Eu confirmei a notícia porque eu não sou hipócrita, eu não digo que a notícia é minha quando ela não é minha, sobre a possibilidade de um acerto entre Michael e Flamengo. Depois que eu vi a notícia, realmente eu fui atrás. Depois que eu vi a notícia, eu realmente conversei com pessoas de dentro do Flamengo. E assim o interesse do Flamengo de repatriar o Michael. Assim o interesse do Flamengo de ter o Michael de volta no Flamengo. Tá? E a gente ainda vai falar sobre isso de novo nessa live aqui. Agora, um outro nome que eu fui o primeiro a falar lá atrás e que agora volta a entrar no alvo do Flamengo para a janela é o Oscar, tá? O Oscar é um jogador que já deixou claro que ele quer sair da China, tá? O Oscar já deixou claro que ele gostaria de jogar no Flamengo. Na última janela foi todo aquele imbróglio, foi todo aquele rolo. Flamengo tentando o Oscar até o último instante. Flamengo tentando acordo com os chineses não cederam. Os chineses precisavam ceder para o Oscar defender o Flamengo. Eles não cederam. Agora, a chance é maior de um acerto com o Oscar. O Flamengo mantém uma excelente relação com os empresários do Oscar. Vale a pena deixar claro. Quem é o empresário do Oscar? É o Juliano Bertolucci. Juliano Bertolucci, que tem ali sociedade com o Kia Jourabichian, lá na Europa, são os empresários, né, que levam grande parte desses jogadores brasileiros para os grandes clubes europeus. Hoje, o Juliano Bertolucci é o maior empresário do futebol brasileiro, disparadamente. E ele tem uma grande entrada dentro do Flamengo. O Juliano Bertolucci tem uma grande entrada dentro do Flamengo, tá? O Juliano Bertolucci tem excelente relação com a diretoria do Flamengo e voltam as negociações. Volta a tentativa do Flamengo de ter o Oscar novamente, o Oscar que foi o principal foco do Flamengo na última
janela de transferências. O que eu posso dizer para vocês é que o planejamento da diretoria é contratar pelo menos 4 jogadores, tá? Pelo menos 4 jogadores nessa janela do meio do ano. Certo, eles querem 3. Eles querem um zagueiro, eles querem o Michael e eles querem o Oscar. O Michael ganha muita força se o Bruno Henrique for realmente negociado. Porque o Bruno Henrique é desejado, eu vou até tirar o tucudor no pescoço, mas eu vou falar sem me mexer tanto, tá? O Bruno Henrique, ele é desejado por um clube da Turquia. Ele foi indicado, inclusive, pelo Alex, que é ídolo do futebol turco, tá? O Alex, que é craque aí do futebol brasileiro, indicou o Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique for embora, o Michael realmente é um grande alvo aí da diretoria do Flamengo. Agora, o Oscar, tá? O Oscar, isso é importante a gente deixar claro, ele já está no Brasil, tá? O Oscar já está no Brasil. O Oscar quer sair do futebol chinês, tá? Eu tô até lendo aqui o que me mandaram, tá? Ele quer sair do futebol chinês e ele agora, ele já pode assinar um pré-contrato, tá? Com uma equipe brasileira. Agora, o Oscar é o principal objetivo, tá? Do Flamengo. É o nome aí que o Marcos Braz quer há muito tempo. E eu realmente falei com pessoas, porque eu li uma reportagem nessa semana, tá? Que dizia que o Flamengo estava atrás desse camisa 10. O Flamengo estava atrás desse camisa 10. E aí, internamente, tá? Já vem se movimentando o Flamengo ali para buscar esses reforços. E surgiu a informação, que foi o que eu apurei para confirmar, sobre o Oscar, que ele recebeu uma nova proposta, tá, para continuar no futebol chinês. O contrato dele se encerra em novembro desse ano e o Oscar negou a renovação do seu contrato. O Oscar não quer continuar no futebol chinês. Futebol chinês, ele está em alta. O Oscar é um dos principais destaques do futebol chinês hoje. Não é aquele jogador que tá mal e por isso quer voltar para o Brasil. Recebeu uma proposta para continuar, mas ele recusou. E o contrato termina em novembro. O Oscar está com 32 anos e ele quer voltar para o futebol brasileiro, tá? O Flamengo já tem uma proposta para fazer para o jogador. Em 2022, como eu fui o primeiro a trazer, a notícia sobre o Oscar, de que havia um interesse do Flamengo sobre o Oscar. Em 2022, ele quase conseguiu. O Oscar tentou. Eu lembro para vocês que o Oscar tentou defender o Flamengo. Ele tentou ser transferido da China para o Flamengo, mas o clube chinês não liberou. O clube chinês não concordou, não aceitou nenhum acordo para emprestar o Oscar para o Flamengo. Não topou. E agora o Oscar, ele pode aceitar. Por quê? Porque agora o Oscar já pode assinar um pré-contrato, tá? O Flamengo já tem um sim do atleta para prosseguir nas negociações, tá? Já tem um sim do atleta, isso é importante. O Oscar já autorizou o Flamengo a negociar a sua contratação. E o Oscar é um dos principais objetivos do Flamengo. Agora, o que aumenta ainda mais a confiança da diretoria do Flamengo? Juliano Bertolucci, empresário do Oscar, tem uma grande entrada com o Marcos Braz e com o Rodolfo Landim. Provavelmente vai ser um reforço caríssimo. E aí, eu acho que hoje o Oscar é sim e tem que ser uma das prioridades, porque infelizmente o Arrascaeta não aguenta mais uma temporada. Eu costumo sempre dizer, é impressionante como o Arrascaeta, com 29 anos, não consegue mais ter uma estabilidade na temporada. Como o Arrascaeta não consegue ter uma sequência de jogos. Eu questiono muito essa situação física do Arrascaeta, porque ele não é um jogador velho. O que acontece que o Arrascaeta não consegue ter uma sequência? E outra, tá? O Arrascaeta vai para a Copa América.
Então, o Flamengo vai ficar sem o seu principal meia. Tem o Lohan, mas o Lohan é um baita jogador que provavelmente quando fizer 18 anos, amigo, vai embora. Porque o Lohan é aquele tipo de jogador que é acima da média, que é jovem e que os grandes clubes europeus vão vir para cima do Lohan. Então é importante você ter o Oscar numa situação como essa. É um jogador caríssimo, mas que o Flamengo vai atrás. Isso é informação. Eu corri atrás ontem sobre isso, quando eu soube da notícia do Michael. Eu falei com pessoas do Flamengo e o Oscar é o principal nome. Está à frente até do Michael. O principal objetivo do Flamengo é a contratação do Oscar. E o Oscar agora já pode assinar um pré-contrato e o contrato do Oscar vai só até novembro lá no futebol chinês. Sobre o Michael, que eu falei ontem, tudo vai girar muito em torno do Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique interessa a um clube da Turquia, tá? O Alex que indicou o Bruno Henrique. E aí eu vou ser bem sincero, eu sou fã do Bruno Henrique. Mas eu acho que se o Flamengo tiver uma boa proposta pelo Bruno Henrique, tem que aceitar para ontem. O futebol do Bruno Henrique já caiu, ainda é um bom jogador, mas tem 33 anos. E para mim o Flamengo errou feio ao renovar com o Bruno Henrique com 33 anos por mais 3 anos. O Flamengo vai pagar para o Bruno Henrique por mais 3 anos quase 2 milhões de reais de salário. Aquilo ali para mim foi um surto. Aquilo ali para mim foi a diretoria do Flamengo entrando numa pressão, aceitando uma pressão do staff do Bruno Henrique, para mim, muito equivocada. Se tiver uma boa proposta pelo Bruno Henrique, vende logo. Muito bem, Vene. O que precisa para o Flamengo classificar? O que precisa? Vencer. Eu acho que o Flamengo não tem que pensar o que precisa. O Flamengo tem que vencer o Milionários. Estamos falando de um jogo dentro do Maracanã. O Flamengo já tinha a obrigação de já estar classificado nesse momento, não era nem para debater isso. E contra o Milionários que não tem mais nada a fazer na Libertadores. E diante de um Milionários que deve vir com o time desfalcado, porque eles vão jogar no domingo. Ou seja, o jogo de terça será 48 horas após a partida deles de domingo no Campeonato Nacional. Cara, o que precisa para o Flamengo massacrar o Milionários dentro de casa? Pensar em saldo de gols. A verdade é essa. Não tem que ficar fazendo cálculo. Eu acho isso uma vergonha. O Flamengo, na altura do campeonato, com o investimento que tem, chegar na última fase da Libertadores, na última rodada da fase Libertadores da América, fazendo continha para se classificar. Não, acho que os jogadores eles têm que ter vergonha na cara, honrar a camisa que eles vestem e saberem que o Flamengo está nessa situação na competição porque eles colocaram, porque eles jogaram mal. E aí o Flamengo, na minha opinião, tem que amassar o Milionários. É um jogo já perdido, só para cumprir tabela para o time rival. E o Flamengo não, tem que vencer e se classificar bem, jogando bem. Mostrar um futebol que mostrou contra o Corinthians e contra o Bolívar. Não um futebol que mostrou contra o Amazonas, que foi muito abaixo. Talvez esse jogo contra o Bolívar possa sim ter sido uma virada de chave na competição, Flávio Vinick, em relação ao Flamengo e à Libertadores, né? Mas acontece que o Flamengo já ficou numa situação complicada para ser o primeiro do grupo. Aí não depende mais dele para ser o primeiro colocado. Eu acho que era uma obrigação pelo elenco que tem o Flamengo ser o primeiro dessa chave. Já não consegue mais, não depende dele, pode até conseguir caso o Bolívar perca em casa, uma situação muito difícil de acontecer. Então o Flamengo pode até ganhar de 10-0, mas um empatezinho lá do Bolívar, o Flamengo segue em segundo, que para mim já é uma decepção o Flamengo se classificar em segundo. E aí vamos lembrar, vai chegar nas oitavas de final, vai pegar um primeiro colocado, pode pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um River Plate e vai decidir fora de casa. O que aconteceu no ano passado, quando decidiu fora com o Olímpia? Saiu. Então já se coloca numa situação difícil. Inclusive, que não era pode pegar o próprio Bolívar, sabia? É mesmo? No sorteio pode acontecer isso. Pode acontecer. É verdade, pode porque acontecer. é o primeiro. Ele pode pegar a mesma chave. É isso aí. E aí, Lucas Pedrosa, não só o empecilho de pegar um clube naturalmente mais forte, porque ficou primeiro em sua chave, mais do que isso, é decidir fora de casa. Eu acho que esse seria o maior problema para o Flamengo. A gente mostra como é o Flamengo no Maracanã e como é o Flamengo fora do Maracanã na temporada. Quando você projeta uma Libertadores, que você tem Palestino, Milionários e Bolívar no seu grupo, um time como o Flamengo, a obrigação é passar em primeiro vencendo todos os jogos, tá? A verdade é essa. Você pode tropeçar um aqui, outro ali na altitude, porque realmente é uma situação muito aquém do futebol, mas que também você está preparado. Inclusive, a gente citou aqui que o Tite, junto com o Fábio Marecidian e a equipe dele, são equipes preparadas para jogar nesse tipo de situação, porque tiveram 2 eliminatórias aí de Copa do Mundo nas costas. Então, quando o Flamengo estava com 4 pontos aqui, eu ainda estava no programa, eu falei,
falei, cara, isso é um absurdo, as pessoas não estão se atentando a isso. As pessoas não estão se atentando que o Flamengo ter 4 pontos num grupo como esse é um completo absurdo. Então, novamente, você ter uma situação de poder decidir fora de casa, de pegar adversários fortíssimos e cair nas oitavas de final, isso aí seria uma tragédia, inclusive, para a própria previsão do Flamengo orçamentária, porque o Flamengo é um time que busca chegar à final, que busca ser campeão. Então, assim, é preocupante, é difícil pelas atuações, é um time que oscila muito, como oscilou também agora na Copa do Brasil, e continua oscilando na temporada. O mínimo que o Flamengo tem que fazer é passar para as oitavas de final, mas sem dúvida alguma, num planejamento, começando uma Libertadores, você pensar que já nas oitavas de final você vai decidir fora de casa, talvez contra um adversário forte, pra mim é uma decepção a campanha do Flamengo. Põe na tela aqui que tem uma careca nos trend topics do Twitter. Cadê? Aí o Pedrosa. É o que estão falando dele? Ai, meu Deus. O Vene Casagrande, a lesão do De La Cruz, tem alguma novidade? Tem novidade, sobre até uma né? novidade boa, porque, entre aspas, não preocupa para o próximo jogo, que é na terça-feira, diante do Milionários, como a gente mencionou. Foi uma pancada. Ele, como os demais jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Amazonas, ficaram apenas na academia, na reapresentação do elenco nessa sexta-feira. Então, a priori, não preocupa. O jogador chegou mancando, inclusive a gente está vendo na imagem aí, mas vai ficar fazendo tratamento e deve ficar à disposição para o jogo de terça-feira, tal como Bruno Henrique e também Eric Pulgar, que foram desfalques no jogo contra o Amazonas. Vene Casagrande, o Pedrosa trouxe o recorte aí do interesse do Cruzeiro no Coutinho, Sim. né? Eu quero saber quais são os outros interesses do Cruzeiro. Tem mais 2 jogadores aí do futebol carioca. É, nação flamenguista, né? Domingão agitado aí, né? No Ninho do Urubu. Vamos trazer algumas informações, né? Vamos repercutir as notícias. O Flamengo se preparando para enfrentar o Milionários, né? Jogo decisivo, que vale vaga nas oitavas de final. A torcida do Flamengo não cobra só bom jogo, mas também um bom desempenho nessa partida. Até porque a gente sabe se o Flamengo passar e passar bem, já abre os olhos, né, dos adversários. Até porque talvez, tudo indica que o Flamengo vai ficar em segundo e vai pegar um clube grande, né? Infelizmente, né? Um Atlético, um Palmeiras, um São Paulo, o River Plate, até mesmo o Bolívar, né? Jogando bem, convencendo, já abre, ele já fica com medo. Na verdade, o Flamengo ficando segundo colocado aí, eu garanto que todos os clubes do pote 1 vai ficar com medo. Ninguém quer pegar o Flamengo. A verdade é essa. A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo. Tem algumas notícias aí sobre Pulgar, que estava afastado, volta para esse jogo. Bruno Henrique volta, né, que foi desfalque também no último jogo. E a situação de De La Cruz, né? As informações que chegam que foi apenas uma pancada no joelho, nada que preocupe, mas ele pode sim ser poupado, né? Até porque ainda está um pouco dolorido, mas não tem lesão, foi apenas um machucado, uma pancada. Então o Flamengo pode poupar o jogador? Pode, mas também pode entrar a decorrer do jogo, né? Dependendo da situação, até porque não é um jogo tão complicado, é o que a gente espera. Então não tem para que forçar o jogador se ainda está um pouco dolorido, né? Então, nada de se preocupar sobre De La Cruz, né? Michael. O Flamengo tem interesse sim, Michael. O Flamengo vai firme nessa janela de transferência, nação. Janela de transferência agora no meio do ano, né? O Flamengo quer um meio campo, um atacante e um zagueiro. Os jogadores seriam Michael, principalmente Michael, caso realmente se confirme a saída de Bruno Henrique. Bruno Henrique tem as informações que chegam, tem clube da Turquia, né, interessado em Bruno Henrique, né, por indicação de Alex, né, aquele esquerdo que era do Cruzeiro. Ele é consagrado como rei lá na Turquia. Indicou, né, Alex indicou o Bruno Henrique para um clube lá, não sei o nome. Mas valores do Flamengo seria ótimo para o Flamengo. Até porque o Flamengo renovou o contrato com o jogador não jogou mais bola. Caiu de produção, então se chegar coisa boa tem que vender mesmo, né? Aí sim o Flamengo estaria atrás de Michael, né? Porque seria o substituto de Everton Cebolinha, né? Joga pelo mesmo setor de campo, seria fundamental, né? Já sobre Oscar, desde o início da janela passada, o Flamengo teve um namoro com o Oscar, né?
O pouco não conseguiu trazer o jogador. O jogador queria vir, já estava tudo certo, né? Eu acho que teve foto até com a camisa do Flamengo, ele segurando a camisa do Flamengo. Mas o clube chinês não cedeu nada, não quis negociar o jogador, até porque é muito importante lá, né, para o clube chinês. Isso aí atrapalhou. Mas agora as informações que chegam que o clube está disposto a negociar o jogador, até porque é vontade do jogador. É difícil, né, você manter um jogador quando ele não está com a cabeça no país, naquele clube, né? Então, se ele quer retornar ao futebol brasileiro, eu acho que é justo, né, liberar o jogador. Oscar chega para inicialmente ser reserva, né? Pois é, o Flamengo tem dessas, né? Reserva de Arrascaeta. Arrascaeta, pessoal, que é sempre questionado. E eu acho que a Arrascaeta tem que ter um reserva imediato. Mas não é um reserva, não é um Lohan. Lohan é um bom jogador, mas o nome é diferente, né, pessoal? O cara tava jogando muita bola, né? Fez 2 jogos perfeitos. Assim que a Arrascaeta se recuperou, Tite não pensou 2 vezes. Colocou em campo e botou o menino no banco, né? Se isso acontecer com um jogador de renome, por exemplo, Oscar, Arrascaeta se contunde, Oscar vai pro jogo e começa a jogar bem, Tite não substitui não, pessoal. Arrascaeta vai ficar no banco, né? O que aconteceu com quem? Everton Cebolinha, com Bruno Henrique, né? Mas como o cara não tem nome, né? Perde espaço, né? E vira e mexe, Arrascaeta é incrível, né? Como é um jogador jovem, como muitos falam mesmo aí. Jogador jovem, se não me engano, tem 28 anos. A parte física dele é péssima. Acho que é o único jogador de futebol no planeta que a parte física dele é péssima. Sem explicação, até hoje ninguém consegue explicar. Ele não consegue dar 3 piques seguidas. Não consegue. Se ele der, ele morre. Você não vê ele sendo explosivo. Você não vê ele dando uma arrancada. Você não vê ele fazendo a jogada individual, driblando na velocidade. Você não vê. É um jogador lento. Jogador, claro, dispensa comentário com a bola no pé, né? Mas é um jogador que a parte física dele é péssima, né? Vira e mexe tá se contundindo. Acho que o Flamengo deveria ter uma explicação para isso, né? Por isso que eu acho que Oscar seria fundamental, né? Seria fundamental, né? Para uma substituição, uma recomposição. Não tá bem no jogo, bota Oscar. Se Oscar estiver bem, a Arrascaeta vai para o banco, né? Eu acho que deveria ser assim, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa a sua opinião assim como eu deixei a minha nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, nação.